Jovem Pan e a retomada econômica. Caminhos para a economia brasileira sair da crise. Muito bem, a partir de hoje, todas as terças-feiras, dentro do Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos, você acompanha a Jovem Pan e a retomada econômica, caminhos para a economia brasileira sair da crise. E com a gente estará também o empresário Danilo Magri, que é o diretor da LogMed e presidente do Grupo GEL, jovens empresários, empreendedores e também líderes. Nosso primeiro entrevistado hoje será o supervisor do CIE de São José dos Campos, o Guilherme Rosa. Bom dia, Guilherme Rosa, seja bem-vindo. Bom dia, Danilo Magri. Seja bem-vindo também à bancada. E agora é com você. Tudo bem? Tudo bom? Preparado? Preparadíssimo. Então tá bom, vamos lá então, né? Bom dia, Clemente. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. E bom dia, ouvintes da PAN. Bom dia, Guilherme, também. Bom Seja dia, bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado. O Guilherme é da casa, viu, Danilo? É verdade. De casa já há muito tempo, já participa conosco aqui no Jornal da Manhã, né, Guilherme? É verdade. Prazer enorme estar aqui de novo, conversando com os ouvintes da PAN, com a Giovana, o Danilo. Então, satisfação enorme estar aqui novamente. Vamos começar, Guilherme? Bom, acredito que é muito importante, Guilherme, nós começarmos essa série de entrevistas contigo hoje, porque, de certa forma, o CIE, você representa todos os setores da economia. Aqui a gente consegue ter uma visão geral de como está a economia brasileira, a questão da empregabilidade, que é algo bastante importante, né, para a economia do nosso país, e com certeza vai nos nortear nas entrevistas que virão na sequência. Então, primeira pergunta para a gente contextualizar, explica resumidamente como é a atuação do CIE hoje. Legal, né? Acho que para começar, vamos pegar o começo da carreira, o começo do mundo do trabalho ali, para aquele jovem que está começando, que vai entrar, procura... E a primeira porta é sempre o estágio, né? Ou o estágio ou o programa de aprendizagem, né? E você falou um pouquinho da atuação do CIE. O CIE é uma instituição filantrópica que atua há mais de 50 anos, que tem como objetivo auxiliar, inserir o jovem no mercado, principalmente através dos programas de estágio e aprendizagem. E auxiliando também no desenvolvimento das competências necessárias para que esse jovem se prepare e consiga uma oportunidade, né? Então, ao longo desses 50 anos, já são milhares de jovens que entraram no mercado, tiveram a primeira experiência através de programas de estágio, e ali foi o primeiro passo da carreira, depois uma efetivação, o segundo emprego, depois não pararam mais. E quando você fala de todos os segmentos, tem muito a ver com o estágio, porque o estágio ele consegue encaixar desde uma pequena empresa até uma média, grande empresa, você consegue desenvolver um bom programa de estágio. Então, você consegue formar um novo talento para a sua empresa, para a sua organização. Excelente. Guilherme, acredito que nos últimos anos a gente já vinha percebendo nessa nova geração, vamos falar dos jovens então, um interesse maior no empreendedorismo e empreender. Por um lado, isso é muito bom, mostra que o jovem tem um interesse maior na independência financeira, na independência do dia a dia. Por outro, também a gente pode entender que poderia ser um estrangulamento, uma falta de oportunidade e que força esse jovem a empreender. Então a gente tem de um lado a oportunidade, o espírito empreendedor e de outro lado a informalidade, que já vinha crescendo em todas as faixas etárias do Brasil. Qual foi o impacto da pandemia nesse contexto? O que ela mudou? Legal, é interessante ver esse movimento. Deixa eu aproveitar um gancho também aqui, o Danilo, e acrescentar nessa pergunta dele aí, o Guilherme, sobre dá para empreender neste momento, mesmo com essa pandemia também? Com certeza, Clemente. Respondendo a pergunta do Danilo, depois amarrando o caminho aí. Tá certo. Neste momento, Danilo, a gente já sentia esse movimento do jovem querer empreender e buscar o próprio negócio, entrar numa startup, todo mundo querendo ter uma grande ideia. A gente sentia esse movimento. Mas a gente percebe também que com a chegada da pandemia, o jovem precisa também ter essa primeira experiência profissional, porque muitas vezes esse empreendedorismo por necessidade, às vezes não dá muito certo. Né? Pode até dar, mas assim, é muito arriscado você empreender por necessidades puramente, né? Aquele empreendedor que faz um plano de negócio, que faz todo um estudo, a probabilidade do sucesso do empreendimento é muito maior, né? Mas é possível empreender mesmo sendo estagiário ou sendo empregado? Eu enxergo perfeitamente e eu acho que até que é uma competência
muito necessária hoje. É aquele estagiário, aquele empregado que consegue enxergar, mesmo ele sendo funcionário, ele consegue ser proativo dentro da empresa. Eu posso empreender, mesmo sendo estagiário, Guilherme? Posso. Eu enxergo que pode e vejo vários exemplos do estagiário que foi empreendedor dentro do estágio dele, sendo proativo, conhecendo outras áreas, auxiliando os outros setores da empresa. A famosa dor de dono, né? Exatamente. Se o estagiário, o empregado, ele consegue enxergar, fazer parte. Eu acho que isso é um grande desafio para os líderes, é fazer com que o seu time se sinta integrado à empresa, fazendo parte daquilo lá, porque todo mundo vai remar junto para essa empresa sair desse momento difícil. Nessa pandemia a gente sabe que a coisa ficou complicada para todo mundo, inclusive a relação empregado-patrão, acho que até melhorou em certos momentos. E para vocês lá do CIE, em relação ao estagiário, primeiro emprego e também com os empresários, o que aconteceu? Estava comentando com o Danilo aqui um pouquinho nos bastidores antes da gente entrar no estúdio. A gente também tem, para a gente conseguir ultrapassar as barreiras, é importante a gente conhecer as dificuldades, né? Então o ano de 2020 começou positivo, os meses de janeiro, fevereiro, tudo indicava nas nossas previsões um ano muito positivo para o número de vagas de estágio na nossa região. Infelizmente veio a pandemia e isso a gente não pode fugir. Então os meses de abril, maio, junho ali, os 3 meses que seguiram aí o início da pandemia, a gente teve uma queda grande do número de vagas. Claro, a insegurança, naquela época, vocês vão lembrar, a gente pensava, às vezes era uma semana, não, o que vai acontecer daqui uma semana? Vai abrir, não vai abrir? 15 dias, 30 dias, então, ou seja, o empresário não tinha uma perspectiva real do que ia acontecer. Então é natural que ele cancele alguns projetos, cancele aquela vaga que estava aberta. Então a gente teve uma queda grande nesses 3 primeiros meses, mas a gente, no segundo semestre, com as flexibilizações dos decretos, a gente começou a ver uma retomada no número de vagas. Você tinha perguntado em relação a relação entre o empregado, o patrão, enfim, depois o primeiro emprego, o que aconteceu, qual foi a resposta que vocês tiveram nessa pandemia, enfim, como é que está o mercado hoje na relação entre funcionário e patrão, que no meu ponto de vista melhorou bastante, né? Que o empregado passou a ver, nossa, realmente o meu emprego me faz falta, eu preciso vestir a camisa, preciso dar a minha parte. E mesma coisa com o patrão, né? Que ele se sentiu na necessidade, ele precisava produzir, precisava investir no funcionário, e a coisa parece que a pandemia foi ruim para todo mundo, mas em algum momento parece que ela foi interessante para uma balançada no setor, né? Eu acho que se a gente olhar, acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Se a gente olhar só o lado ruim, a gente vai ficar... O lado ruim, com certeza. Só o lado né? ruim. Mas o lado bom, eu acho que uniu muitos times. Sim, eu acho que sim, foi um fator de isso, união, né, né, dos times. O que o Danilo comentou do empresário, do estagiário, do empregado, ver a dor do empresário também, né? Então isso aproximou, sim. E a gente enxerga, principalmente no segundo semestre, uma retomada no número de vagas, né? Empresários que recontrataram estagiários, né? Então, essa foi uma parte positiva aí que a gente enxerga dessa relação empregado-estagiário, sim. Até porque, Danilo, acho que para o funcionário foi ruim, para o patrão muito pior, né? Que ele teve que realmente redobrar todo. Eu nem esperava uma pancada dessa no início do ano e a coisa realmente foi... ninguém sabia para onde ia chegar, né? Esse é um tipo de coisa que acontece uma vez a cada 100 anos, né? Ou mais, então né? Ninguém estava preparado para uma pandemia nessa magnitude. E eu falo bastante que o Covid, a pandemia, ela não criou nenhuma tendência, ela acelerou tendências. Então já existia uma tendência de home office, isso foi acelerado, e empregado e patrão tiveram que concordar sobre isso. Já existia uma tendência de serviços online, de educação à distância. Então, tudo isso foi acelerado com o Covid. Bem lembrado, porque a gente sabe que dá a impressão também, que a gente acompanhando mais de perto a situação, que muitas empresas, muitos funcionários, muitos patrões também vão optar daqui para frente pelo home office, né, que é mais econômico, produz mais e parece que a coisa flui melhor, né? Então, acho que temos de economia na empresa e na vida do funcionário também, as coisas melhoraram um pouco, né? Mas a gente sabe que pinta aí a crise de ficar em casa o dia todo, mas está produzindo, mas ao mesmo tempo a produtividade parece que foi melhor, né? Eu acredito muito nos modelos híbridos, né? Tanto Sim. no home office, quanto na educação,
quanto na saúde. A gente tem que tomar muito cuidado com narrativas muito extremistas nesse momento. Então o home office veio para ficar sim, a educação à distância vai ganhar credibilidade, mas vai encontrar ali um meio do caminho para ser saudável para todos os setores, porque você também precisa da interação humana, você precisa fazer a gestão olho a olho da sua equipe, dos seus alunos. Então o modelo híbrido acredito que veio para ficar, mas com certeza as pessoas vão fazer muito mais coisas dentro das casas delas. Essa é a visão do CIE, ou Guilherme? Sim, o CIE enxerga, eu enxergo também esse misto, né? Eu acho que a relação entre pessoas é importante. Então não dá para a gente só ficar no virtual. Eu enxergo que o modelo híbrido, como o Danilo falou, vai ser o melhor caminho aí nos próximos anos, aí, nos próximos meses aí. E é engraçado vocês comentarem isso, porque o CIE começou um processo em 2017 de modernização. Então, quando você fala que foi acelerado a pandemia, realmente foi acelerado, porque quando começou a pandemia, o CIE teve que tirar alguns projetos, teve que acelerar alguns projetos. Em 15 dias a gente teve que subir a capacitação dos aprendizes do Brasil inteiro, quase 80 mil aprendizes, para uma capacitação remota. E acontecia só presencial. Eles estão de capacitação remota, virtual, aí até o final do ano. A gente teve que tirar isso do papel e em 15 dias teve que correr para capacitar esses aprendizes. Outra dificuldade, muitos processos seletivos ocorriam de maneira presencial. Uma empresa fazia uma dinâmica, colocava 15, 20 jovens numa sala. Tinha deslocamento. Não faz sentido isso hoje mais. Então, algumas ferramentas que o CIE, algumas já estavam disponíveis, outras a gente teve que acelerar. Hoje o empresário consegue abrir uma vaga, fazer uma seleção, analisar questões comportamentais, analisar a aderência do perfil daquele jovem ao perfil da vaga que ele está oferecendo, assinar o contrato de estágio tudo remotamente, através de assinatura digital. Então, do começo ao fim de um processo, ele consegue fazer remotamente, evitando deslocamento do estudante para pegar um papel, para colher uma assinatura. Imagina, você sai de sua casa, pegar um ônibus para colher uma assinatura só. Hoje ele consegue fazer isso tudo de maneira remota e acho que até com mais assertividade, como você falou, que o home office consegue produzir. Eu acho que com mais segurança e mais assertividade aí na escolha do jovem para os desafios aí que seguem. Guilherme, uma pergunta bastante importante para o jovem que está nos ouvindo nesse momento, no carro, indo para o trabalho, para a escola, que está procurando talvez o primeiro emprego ou recolocação no mercado. Quais são as habilidades técnicas e as habilidades emocionais mais valorizadas no mercado hoje em dia? Legal. Pergunta. Eu vou primeira questão. Quando a gente fala de estágio, de aprendizagem, são perfis daquele jovem que está começando, tem pouco ou nenhuma experiência. E uma das habilidades, acho que são os empresários, os recrutadores, buscam nesse perfil desse jovem. Eu destaco a questão do autoconhecimento. Né? Aquele jovem que vai na hora de uma entrevista, é importante ele fazer uma avaliação antes da entrevista, das características positivas que ele tem, dos gaps que ele tem ainda para se desenvolver, para melhorar, de onde ele quer chegar, para que ele tenha uma boa performance na hora da entrevista. Porque se ele não fez essa autoavaliação antes, ele vai ter dificuldade de ter uma boa performance na hora da entrevista. Ele deve ser transparente, seria isso? Sim, transparente, mas ele também deve ser estratégico na hora da entrevista. Né? Então, assim, tem que ser objetivo e claro nas respostas. Né? Às vezes não precisa contar a vida dele desde quando ele nasceu. Então, por isso que ele tem que ser estratégico, transparente, para que ele tenha uma boa performance na hora da entrevista. E eu vou complementar, Guilherme, algo que eu gosto muito de ouvir em jovens quando eu entrevisto. Vontade. O jovem que tem vontade tem meio caminho andado. Até me faz uma lembrança, porque na minha primeira entrevista de estágio foi uma competência que eu falei que o que diferencia o homem é justamente a vontade, né? A gente ter vontade de fazer as coisas. E o jovem que consegue transmitir isso para o empresário, a gente está ouvindo aqui de um empresário, justamente faz a diferença de você conseguir transmitir isso na hora da entrevista, que você tem vontade, que você quer, está disposto a trabalhar, a se desenvolver ali. Para fechar, uma outra competência importante, o autodesenvolvimento.
Na pandemia a gente teve uma oportunidade do jovem se autodesenvolver. A gente teve muitos cursos, palestras, webinars gratuitos de qualidade. Próprio CIE, no canal do CIE, o jovem, se ele entrar lá, vai ter muito conteúdo com formador de opinião, com especialista nas áreas, que ele vai ter um conteúdo gratuito e vai com certeza se autodesenvolver aí para quando chegar na hora de uma entrevista, na hora conquistou um estágio, ele vai estar preparado. E por último, o equilíbrio, a inteligência emocional, ele saber reconhecer as emoções dele e ele saber gerir essas emoções para facilitar a adaptação dele e o convívio social dele. Eu acho que se ele pensar nesses 3 pilares aí, com certeza ele vai conseguir ter uma vaga de estágio, ele vai conseguir performar aí e dar início à carreira dele. Muito bem, essa foi a nossa primeira entrevista aqui na Jovem Pan, a retomada econômica, caminhos para a economia brasileira sair da crise, aqui hoje com o supervisor do CIE de São José dos Campos, o Guilherme Rosa, quem agradecemos também ao Danilo Magno, empresário, que vai todas as terças-feiras com a gente aqui comandar aqui essas entrevistas. Danilo, muito obrigado a você, obrigado Guilherme, bom dia, sucesso a vocês. Obrigado, nos vemos terça que vem. Se Deus quiser. Obrigado, Clemente, obrigado, Giovana, obrigado, Danilo, obrigado aos ouvintes da Jovem Pan e sucesso aí nessa retomada para todos nós.